Fala galera do nibvideoaulas.blogspot.com.br, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, estamos aqui para a nossa série especial sobre macros no Excel. Para quem não conhece o termo, macros são pequenas rotinas, operações que a gente pode incluir no Excel com código de programação para que ele fique executando tarefas quando é chamado com o comando que a gente vai especificar, ou até mesmo automaticamente. A macro é bem flexível, então você pode achar soluções práticas para ela. Infelizmente, por envolver linguagem de programação, nem todo mundo consegue utilizar macro. Realmente ela é um pouco complicada para quem não mexe com linguagem de programação. Então essa primeira aula é uma aula introdutória, nós vamos mexer com código já nessa aula, mas um código bem levinho só para você ver como é que funciona. E recomendo também que para essa aula você também estude Visual Basic, porque a macro no Excel é executada através da linguagem Visual Basic for Application, ou seja, é o Visual Basic para aplicativos. Essa mesma linguagem pode ser utilizada no Word, no PowerPoint, em todas as ferramentas Office que suportem o VBA. Antes de continuarmos, convido vocês a acessarem nibvideoaulas.blogspot.com.br. Nós consertamos sistemas de anúncios no nosso site, então está tudo confiável, você não precisa se preocupar com spam e coisas do tipo. Lá tem atualizações das nossas aulas, atualizações dessa pessoa que vos fala e outras novidades que podem ser relevantes para o nosso aprendizado, beleza? Já estou com o Excel aberto. Você também, se não tiver, abra agora e também abra uma nova pasta de trabalho. A tela inicial do Excel, como sempre, é uma tela vazia, com a planilha no mínimo aberta, dependendo da versão. Até aí, tudo normal, se você já usou Excel antes. Porém, antes de iniciarmos a macro, antes de começarmos a mexer na macro, nós precisamos preparar o Excel para ter as ferramentas da macro. Ou seja, para que o Excel possa exibir para mim aqui todas as opções, ou pelo menos as principais opções da macro. Note que eu tenho várias guias aqui. Está completinho para quem vai usar o básico. Nosso caso não é esse. Nós precisamos de uma guia nova, que é a guia de desenvolvedor. Como nós vamos fazer isso? Isso é habilitado através das opções do Excel. Em algumas versões, o caminho pode ser um pouco diferente. Então, se o seu Excel for diferente do meu, que é a versão 2016, e você não encontrar a opção que eu vou habilitar aqui agora, dá uma procurada rápida na internet, não é difícil encontrar. Digite assim no Google, como habilitar a guia desenvolvedor no Excel, aí você bota o ano do seu Excel, beleza? Na minha versão e nas principais versões, as mais recentes, fica em Arquivo, Opções, vou em Personalizar faixa de opções. Note que eu tenho aqui do lado direito todas as guias que meu Excel está exibindo, fora algumas opções aqui a mais. Eu vou procurar esta opção aqui, ó, desenvolvedor. Eu clico nela para ficar com esse tiquezinho, não mexo mais aqui e vou apertar OK. Observe que agora eu ganhei uma nova guia, que é a guia de desenvolvedor. Clique nela. Essa guia ela vai me dar opções de ter, além de chamar o editor de macros, está vendo? Visual Basic, aqui eu posso visualizar as macros que estão prontas, posso gravar macros, já temos uma aula sobre isso. Mas também vai me dar a opção de inserir controles, isso vai ser muito importante durante nossas aulas. Apesar de poder inserir a macro em qualquer campo do Excel, os controles são um grande facilitador. A edição deles é muito fácil e a aparência deles é muito prática para quem pretende trabalhar principalmente compartilhando uma planilha. Beleza? Seu Excel já está pronto para executar macros. Tá bom, Elias, mas você só está falando em macro, habilitei minha guia, mas ainda não vi uma macro. Bem, como eu te disse antes, a macro envolve linguagem de programação. Nós não vamos conseguir editar no Excel, mas o Excel está integrado ao Visual Basic, que já vai instalado automaticamente no seu Excel. Como é que eu chamo ele? Eu posso chamar de duas formas. Na guia de desenvolvedor, eu posso clicar em Visual Basic, ou, como eu prefiro fazer por ser mais prático, eu clico em Alt F11. Olha só, instantaneamente apareceu uma janela do Visual Basic. Essa janela contém todo o meu projeto. Eu tenho aqui uma pastinha, um diretório, com todo o projeto do Excel, a pasta de trabalho e a planilha. Puxa, legal, Elias. Então isso já é a macro? Não, isso não é a macro. A macro ela precisa ser desenvolvida.
Existem várias formas de fazer uma macro. Por envolver programação, você não vai conseguir passar tudo agora nessa aula, mas nós vamos fazer uma macro agora para que você veja como é o funcionamento. A partir das próximas aulas dessa edição especial, vocês vão encontrar conceitos de variáveis e de condições que vão facilitar vocês desenvolverem novas macros. Vamos fazer o Excel falar com você. Para criar uma macro, nesse momento agora, no básico, nós vamos utilizar módulos, que é basicamente vamos dizer assim, entre aspas, um arquivo que a gente cria dentro do nosso projeto, que vai armazenar toda a programação toda a rotina que a gente vai especificar para o Excel. A rotina é uma sequência de linguagem de programação que vai executar uma ação que nós vamos definir. Eu vou inserir módulo. Beleza, o módulo ele não está dentro da planilha, mas ele vai ser carregado com a planilha. O módulo é a melhor forma de você armazenar tudo que você for criar para o Excel. Beleza. Tá, mas isso já é macro? Não, isso não é a macro, mas nós vamos escrever nossa macro aqui, nossa primeira macro. Nós vamos fazer o Excel abrir uma caixinha de texto, beleza? Então vamos lá. Eu vou primeiro escrever sub, porque no VB nós precisamos criar subrirotinas. E a subrirotina para o Excel é uma macro. Eu aperto espaço, eu vou digitar absolutamente qualquer nome que eu quiser. Eu vou escrever caixa, mensagem, tudo junto. Você pode botar qualquer nome que você quiser, isso é livre. Só não utilize espaços e alguns caracteres especiais para não complicar a sua vida depois, que o Excel pode não aceitar dependendo do que você utilizar. Eu aperto Enter para pular uma linha, ele já criou a macro, observe que ele autocompletou a sequência. Beleza. Então, a partir de agora, tudo que eu escrever entre sub e end sub vai ser a macro. Ele vai executar toda vez que eu chamar esse comando. Eu posso chamar esse comando de várias formas e já vou mostrar para vocês. Primeiro, nós vamos criar a macro. Eu quero que apareça uma caixinha de mensagem falando com você. Então, eu vou utilizar um controle do Excel um objeto chamado msgbox, que literalmente quer dizer caixa de mensagem. Eu aperto espaço. Ele vai mostrar aqui a estrutura desse objeto que eu estou utilizando. Ele já está me dizendo por tabela que eu tenho que ter um prompt, que em outras palavras, no nosso bom e velho português, é o texto. Texto em programação é sempre entre aspas. Então eu abro aspas e digito olá mundo. Fecho aspas. Você pode digitar qualquer texto, mas seria legal que você utilizasse isso. Eu aperto vírgula. Ele vai me perguntar qual o tipo de botão que eu quero especificar. Eu vou escolher algum aqui, eu vou escolher VB Information. Eu posso digitar ou posso simplesmente clicar aqui, 2 cliques. Aperto vírgula de novo. Ele vai pedir o título. Entre aspas, recado. O título também é opcional, você digita o que você quiser. Beleza, para mim está bom. Vou apertar Enter para ver se não vai dar erro, não deu erro. Vamos ver o que nós fizemos aqui. Aqui em cima nós criamos uma macro, nós criamos uma subrotina, demos um nome a ela. Dentro dessa subrotina ela vai executar tudo que estiver entre sub e end sub. E eu utilizei nosso primeiro objeto dessa série especial sobre macros, que é o message box. Eu disse para o Excel, eu quero uma caixa de mensagem. Eu coloquei na frente o que essa caixa de mensagem vai conter. Entre aspas, o título, porque ele já me mostrou que a estrutura começa, pela mensagem, já que ele mostrou que pela estrutura a mensagem é o primeiro item. Botei vírgula para dizer para ele que eu concluí isso, e ele pediu o botão. Eu botei que o botão é VB Information, que é um botão de informação. Existem várias outras opções, você depois pode brincar à vontade. Botei vírgula para dizer que eu finalizei isso aqui. Ele me pediu o título, botei recado, não quis mais incluir nada e simplesmente pulei uma linha. A macro está pronta? Agora nossa macro está pronta. Vamos voltar para a nossa planilha? Vou apertar Alt Tab. Beleza, como eu vou executar essa macro? Bem, agora eu tenho que especificar para o Excel o que eu vou utilizar para executar essa macro. Eu posso executar no carregamento, eu posso executar num clique. Para facilitar a nossa vida, já que nós todos aqui estamos começando a primeira aula, eu vou lá naquela guia de desenvolvedor que no começo da aula eu pedi para você habilitar. Vou no objeto inserir. Vou em controles de formulário, ou seja, são controles que vão pertencer a esse formulário, não ao Visual Basic,
Mais para frente você vai entender a diferença, mas por enquanto vamos trabalhar com esse aqui. Vou escolher o botão controle de formulário. Ele vai transformar meu cursor nesse X, nessa cruz. Eu vou desenhar ele. Eu clico com o botão esquerdo do mouse. Sem soltar, eu vou arrastar até formar um botão do meu agrado. E solto. Ele abriu a caixa atribuir macro. Ele vai mostrar todas as macros criadas. Olha só, caixa mensagem. Lembra que fomos nós que demos esse nome? Eu vou clicar em caixa mensagem. Depois, ok. Foi criado o botão. Se você quiser editar o botão, a gente vai em modo designer. A gente clica aqui em modo designer, na guia desenvolvedor. Clico no texto botão. Seleciono ele, apago. E boto só olá. Clico fora. Desabilito o modo designer. Minha macro está pronta. Vai funcionar? Vai funcionar. Clico nela. Prontinho, você acabou de executar a sua primeira macro. Beleza? É isso aí, pessoal. A aula ficou um pouco extensa porque é uma aula introdutória. Espero que você tenha compreendido o que é a macro. Observe que a macro é uma programação, não é tão difícil, mas envolve um pouco de esforço para envolver lógica de programação. Então, paralelo a essa aula, recomendo que você assista os vídeos que tem nesse canal e nesse blog de Visual Basic, porque é a mesma linguagem. Vai variar poucas coisas, porque o Excel tem algumas coisas que são muito particulares dele. Ok? Nas próximas aulas desse especial, nós vamos ver outros conceitos, agora que você já fez sua primeira brincadeira aí com o Visual Basic para aplicações. E nas próximas aulas vamos tentar avançar devagarzinho, ritmo a ritmo, para que você vá se adaptando a o VBA naturalmente, beleza? Não deixe de acessar a nossa página livrovideoaulas.blogspot.com.br, a nossa fanpage no Facebook ou se inscrever no canal se não for inscrito. Eu agradeço muito o carinho e a companhia de vocês. Deixe as dúvidas nos comentários. Um grande abraço.